comentar com você neste vídeo sobre um ataque importante que a Rússia fez no dia de hoje, lá em Mykolaiv, tá? E que atingiu uma concentração de soldados que foi muito bem treinada ali pela OTAN, né? E que se preparava para se dirigir para o fronte, né, de Pakrovsk, na sua grande maioria, e parte deles iria para o fronte, né? Já quase terminado, né? De Kurakhova, né, onde a Rússia já está prestes a tomar a cidade, batalhando dentro da cidade, tá, com as tropas ucranianas. Aliás, lá em Chasiv-Yar também há luta dentro da cidade, tá? Casa por casa já temos essa luta dentro da cidade de Chasiv-Yar, tá? Quero comentar sobre isso porque foi um ataque muito importante em virtude de que a OTAN resolveu treinar esses soldados ucranianos, entregar para eles um tipo de performance diferente, né, um comportamento diferente diante das tropas russas, só que grande parte desses soldados, não vão viver para mostrar no campo de batalha que de fato esse treinamento da OTAN era eficiente, né? Muitos já não estão mais entre nós. Foram centenas, tá? Segundo o Sergei Lebedev, né, que é justamente o líder, né, da resistência ucraniana lá em Mykolaiv, segundo ele, foram centenas de soldados. Muito provavelmente aí, soldado com patente média para alta também foi eliminado com este ataque da Rússia com o míssil Iskander, tá? O Iskander chegou e fez ali uma limpeza numa concentração. Isso mostra também a capacidade da Rússia de fazer monitoramento, né? E descobrir os movimentos das tropas ucranianas. Sempre há o entendimento que elas estão se movimentando, né? Há uma leitura, né, que é entregue ali para as Forças Armadas da Rússia, para o comando das Forças Armadas da Rússia. Só que a Rússia sempre espera que eles se concentrem. Então, quando eles estão agrupados, uma grande concentração, a bomba chega, o míssil chega e faz ali o restante do serviço, né? Foi precisamente o que aconteceu em Mykolaiv, tá? Essas perdas foram importantes, dentre outras coisas, por quê? Porque tanto o fronte de Pakrovsk como também de Kurakhova são frontes, né, que praticamente podem determinar o final dessa guerra, né? Kurakhova, acho que neste momento não está muito distante da Ucrânia conseguir revirar, fazer né, dar uma reviravolta aí lá no fronte, nas batalhas, né? Pakrovsk ainda é uma frente que mal está se iniciando ali os combates, né? E que a Ucrânia precisa, evidentemente, manter essa cidade no seu controle, né? Vai ser a grande batalha talvez a grande batalha final da guerra, pode ser, né? Ou pode ser que a guerra continue, a gente nunca sabe como é que a Rússia está pensando, né? Como os dirigentes russos pensam. Mas Pakrovsk pode ser pelo menos ali, simbolicamente, né, a vitória da Rússia contra, né, a Ucrânia e a conquista aí, definitiva para sempre, histórica e para sempre, do Donbass pela Federação da Rússia em relação à Ucrânia, tá? Então daí a importância de Pakrovsk e daí a importância desse grupo de soldados que foi eliminado, tá? Porque este grupo de soldados aí, né, foi um grupo preparado. Então o que estava acontecendo? A Ucrânia recruta soldados das ruas, né, na verdade civis, muitos dos quais vão para o fronte continuando a serem civis, né? Apenas civis, né, fardados, né? Porque a preparação desse pessoal é muito ridícula, é muito ruim. O que fez a OTAN? A OTAN resolveu se ocupar de treinar melhor alguns desses soldados. Foi justamente o que aconteceu com esse pessoal que estava em Mykolaiv, tá? Só que, como eu disse, o Iskander, né, não, assim, eliminou a possibilidade de nós avaliarmos esse trabalho da OTAN em treinar esse pessoal das ruas da Ucrânia que é recrutada para lutar contra a Rússia no fronte, tá? É muito importante. As coisas seguem mais ou menos semelhante em Kursk, né? Mas a correlação de forças é favorável para as tropas russas. A Rússia vem conquistando pequenas cidades, mas também importantes em todo o Donbass, né? E houve, depois desse ataque que aconteceu aí, foi um ataque intimidador, por certo que muito intimidador para as Forças Armadas da Ucrânia e também para os planos da OTAN, né? Após esse ataque aí, é muito provável que eles pensem em outras alternativas ali para treinar o pessoal e entregar para essas frentes, tá? Uma situação bem interessante que a gente tem visto no fronte neste momento é quanto às abordagens que o Ocidente tem feito, que a mídia ocidental tem feito sobre a deserção na Ucrânia, tá? Porque ela estaria aumentando de uma maneira brutal, tá? O jornal americano Financial Times fez uma matéria falando sobre a deserção, falando que mentiras, né, do comando ucraniano e também
a ausência de armas seriam os principais responsáveis no momento, né, pela deserção nas forças ucranianas, pelo aumento da deserção nas forças ucranianas. Essa matéria do Financial Times vai ao encontro de uma matéria feita pela Associated Press nos últimos dias, né, que também davam conta justamente dessa questão, né. Segundo o Financial Times, né, as mentiras do comando e também a ausência de armas são os principais responsáveis pela deserção, tá? Os militares falam que durante a defesa de Vuhledar, por exemplo, né, de Vuhledar, né, a Ucrânia sofreu inúmeras baixas pesadíssimas, tá? Precisamente por esses motivos, né? Porque não havia armas suficientes, tá? E aí os soldados, percebendo que seriam eliminados, fugiram, abandonaram suas posições e fugiram completamente ali do local. Alguns levando as armas que tinham, outros deixando até mesmo as armas pelo meio do caminho, tá? Aspas para um dos combatentes, né? Chegamos a Vuhledar apenas com metralhadoras, tá? Disseram que haveria 150 tanques, né, lá esperando por nós, mas eram apenas 20 tanques, né? E não havia também cobertura, tá? Então não havia cobertura, só havia 20 tanques, não era 150 como foi prometido para os soldados, tá? Então também essas mentiras vêm gerando, né, muito cansaço mental dos lutadores aí, dos combatentes ucranianos com o seu comando, tá? As mentiras que são contadas o tempo inteiro para eles, né? Desde o começo da guerra, eles vêm convivendo com essas mentiras do comando de que tá tudo muito bem, tá tudo muito ganho. Falaram para os combatentes que a situação seria muito fácil em Vuhledar. Quando chegaram a esta cidade de Fortaleza, perceberam que estavam no meio do inferno, tá? E aí, gente, muita gente fugiu mesmo, tá? A matéria da Associated Press, né, falou, né, que oficialmente Kiev já reconhece 200 mil deserções. 200 mil, gente. É muita coisa, mas, né, esse número poderia ser, né, de mais de 400 mil deserções. Né? Mais de 400 mil deserções, o que mostra aí, na verdade, que não há futuro mais para essa guerra. Não tem como essa guerra continuar, tá? Não há como, tá? Um detalhe importante, o Ministério da Defesa russa falou que nas últimas 24 horas foram mais de 1.420 soldados, né, perdidos da Ucrânia, tá, nos combates contra a Rússia. Temos menos frontes, né, hoje ainda tem um número relevante, mas bem menos do que aconteceu no ano passado, né. E, gente, 1.442 soldados, tá, perdidos, né, o que garante aí, tá, mais de 46 mil soldados por mês, assim. Pegar por esse número que é conservador, tá? Tem dia aí que é muito mais do que 2 mil soldados, né, que a Ucrânia pede. Então vamos colocar a média de 1.500 soldados aí por dia, né? Isso seria mais de 46 mil soldados por mês, mais de 550 mil por ano. Vocês têm noção do negócio desse? Mais de 550 mil. E o número é maior, né? 700, 800. Vamos ficar com 550 mil, que já é um número absurdo. O que significa isso, gente? Significa, veja, no início da guerra nós tínhamos, né, um retorno importante, né, de soldados que eram eliminados, ainda que já no início do conflito, naquele momento, né, em que Kiev não se via ali no desespero, já no início, né, quando Kiev estava de boa, não estava tão desesperado como está neste momento atual, né, naquele momento a Ucrânia já reenviava soldados fora, né, das condições para o retorno para o fronte, né? Então os soldados que não estavam em condição para retornar para o fronte era enviado para o fronte pela Ucrânia no momento em que a Ucrânia não estava tão desesperada assim, tá? Lá no começo da guerra, no meio da guerra e assim por diante. Agora é completamente diferente. Assim, estão mandando, gente, até amputados estão mandando de volta, tá? Alguns amputados estão mandando de volta. Soldados que claramente há um diagnóstico psicológico lá de que não pode, feito por profissionais da psicologia e tal, da psiquiatria, de que ele não pode voltar. Alguns estão voltando. Gente com altíssima idade sendo recrutada e mandando para o front, gente com mais de 50 anos, né? E esse pessoal também, na medida do possível, está fugindo do campo de batalha porque sabe que vai ser, enfim, vai cair no moedor de carne russa, né? Da Rússia, estão indo embora também, tá? Agora, a questão é muito diferente, tá? Por inúmeras razões, tá? É diferente e é pior para a Ucrânia, né? Inúmeras razões, né, que vão desde problemas psicológicos graves, como eu relatei, né? Também o aumento das amputações e também das mortes, né? Em virtude disso, se tornou baixíssimo, tá? Baixíssimo
tá, o número daqueles que voltam nos dias de hoje para o front, tá? Eu destaco no caso aí, né, inclusive o número de mortos, tá, que é assustador, né, pois os ataques da Rússia se fizeram muito mais letais a partir do momento em que a Rússia começou a utilizar armas bem mais sofisticadas, tá? Então apareceu um número maior de soldados amputados, apareceu um número maior de soldados mortos, tá? Hoje também, soldados ucranianos que voltam para os hospitais psiquiátricos, tá? Muitos fogem dos hospitais, né? E desaparecem. Ninguém sabe para onde eles vão, justamente com medo de voltarem para o front. Então a situação é muito grave. A Associated Press falou em mais de 200 mil, no caso. Assim, números, né, de especialistas joga isso aí para mais do que o dobro desses 200 mil desertores, né? Então o fato é que a Ucrânia está ficando realmente sem pessoal. E o que acontece? Por causa disso, há uma pressão da OTAN neste momento, isso também aparece na matéria da Associated Press, né? De que Kiev abaixe imediatamente a idade para recrutamento. Estão forçando a barra neste momento para que jovens de 18 anos finalmente possam ir para o front, lutar pela Ucrânia, lutar pela OTAN, na verdade, né? Contra a Rússia, né? E isso vai muito ao encontro do que falou recentemente o Medvedev, né? Quando ele disse que realmente para a Ucrânia é até o último ucraniano. E ir até o último ucraniano é necessário, é vital para os Zelensky se manter no poder, né? Então, para ele, Zelensky, não há nenhuma importância em destruir completamente ali a população ucraniana. Pode ser até o último ucraniano, desde que ele, Zelensky, se mantenha no poder. Palavras do Medvedev e palavras com as quais eu concordo inteiramente, tá? Estão falando também sobre a possibilidade de uma ofensiva russa ali em Kharkov, né? Há ações ofensivas já praticadas pela Rússia naquela região, tá? Mas neste momento o que está acontecendo sugere uma tentativa maior de fortalecer as frentes já existentes do que provavelmente tentar algo diferente em Kharkov. Pode ser que este seja um plano da Rússia, mas no momento os sinais que a gente percebe no front é de que a Rússia quer aperfeiçoar, né, intensificar as ações e tomar completamente os frontes que ainda estão em disputas nessa província do norte da Ucrânia, tá? Dentre eles, a frente de Kupiansk, que é vital, né, para essa guerra, e também outras frentes menores, né, como Lipsk, né, que também há um bom tempo aí temos luta, né, as pessoas às vezes até se esquecem de Lipsk, mas lá também há combates muito fortes, tá? Os ataques à concentração de soldados ucranianos também ocorrem constantemente lá em Sumy, e os ataques da Rússia à estrutura energética da Ucrânia continua. A Rússia já eliminou, tá, algumas subestações nucleares da Ucrânia, tá? Por que a Rússia não fez o ataque que todos presumiam que ocorreria na noite de sábado para domingo? Dentre outras coisas, porque Kiev baixou um pouco a bola, né? Embora drones sigam atacando as cidades russas, uma criança faleceu com um drone que chegou à cidade de Bryansk, né? Apesar disso, gente, tá? Nesses últimos dias, o Zelensky não disparou nenhum outro míssil Atacam ou nenhum míssil Storm Shadow contra o território da Rússia. Provavelmente ali um tanto quanto amedrontado com o que poderia acontecer, sobretudo depois que o Putin falou que centros de comando poderiam ser atacados lá na Ucrânia, tá? Então houve ali Zelensky baixou um pouco a bola e talvez em virtude disso a Rússia tenha resolvido esperar um pouco. Mas neste momento, né, os ataques são muito poderosos, né? Sobretudo esses ataques estratégicos, né? Táticos estratégicos, né? Que visam sobretudo a eliminação de pessoal, tá? Então nesse sentido tá tudo muito bem, tá tudo dominado, tá tudo tranquilo para a Rússia, apesar da mídia mainstream falar coisas completamente diferentes, tá? Tá tudo dominado. A Rússia segue dominando essa guerra completamente e o Ocidente pouco a pouco vai se curvando, né, a uma verdade irrefutável, né? Não dá para brigar contra a Rússia. A Rússia é mais poderosa hoje do que todos os exércitos da OTAN juntos, de certa forma, né, tá? Porque é justamente o que está acontecendo hoje. A Rússia está lutando, né, indiretamente contra todos os exércitos, claramente não contra o efetivo de todos esses exércitos, claramente que não, né, mas com aquilo que eles têm de melhor, porque aqueles que vão para o fronte ucraniano são os melhores soldados da OTAN, amigos e amigas. Então é isso, grato pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final, um abraço terno a todos vocês, um ótimo final de domingo, é isso.